Alô, Ricardo. Boa tarde. Beleza? Gravando. Tu- Sim. Vamos aí. Tudo bem? Beleza. Como que tá o clima na RJ? Tá nublado, hein? Tá Carioca bom? de não gostam de dias nublados. Deixa eu só fechar a janela aqui que eu abri para. Eu moro em frente a uma rua barulhenta. Deixa eu só fechar aqui. Só um instante, já volto. Certo. Como eu dizia, como diz a Adriana Calcanhoto, carioca já não gostam de dias nublados. Mas eu gosto até. Diga lá. Então, se apresente pro grande público que não conhece seu trabalho, mesmo achando difícil, porque o Cazuza é tema-alvo aqui no podcast. Mas é porque a maioria das pessoas não pesquisa muito os músicos que tocaram com o Cazuza, Que né? tocaram com ele, né? Sim. Nem da primeira banda, só do Barão Vermelho mesmo. Mas as bandas do Cazuza solo não são muito comentadas, sabe? E tem caras muito Sim. importantes ali que fizeram e ainda fazem parte da música brasileira ali, seja do pop rock e até da MPB também. Fizeram coisas muito legais. E ainda fazem. Sim. Eu moro numa cidade bem no interior de São Paulo aqui. É Itapira, Cidade né? que... Engraçado, eu sempre achei que era só Itabira, que é lá em Minas, né? Não, é Itapira mesmo. É, deixa eu ver se eu consigo não. Eu saí da conversa agora? Não, né? Não. Tá, porque eu tô entrando aqui num outro link do navegador para procurar a sua cidade, pelo menos na Wikipedia, não. Vou no site dela mesmo. Tem 75 mil habitantes só. Oh, que delícia! Tem essa loucura, é que nem o meu bairro aqui. Mais ou menos o meu bairro. Ó, a prefeitura tem um site bacana. Vou conhecer a história de Itapira. Vai falando que eu estou aqui só pesquisando. Quem sabe a Ah, gente essa faz um cidade aqui. show aí. Vamos fazer show aí. Nossa, prazer. Ser bem recebido aqui. Pô, aí você pode Ah, vir o contratante aí, oficial da cidade. Aí dia diga lá. 21, dia Que vinte vai... e um nenhum de nós vai vir aqui. Ah, é bacana, bacana, legal. Pô, Aquela banda banda que... gaúcha. Sei, O conheço, Biquíni, conheço. Biquíni Pô, Cavadão veio aqui também. Biquíni é nossos amigos, são nossos amigos, cara. Bruno, gente boa pra caramba, né? É, gente finíssima. Conheço todos, assim. Eu sou mais, assim, próximo ao guitarrista, né? O Coelho, por sermos Coelho. guitarristas, assim, e a gente tem um amigão em comum. A gente acaba se encontrando mais com. Eu acabo encontrando mais com ele. Mas desde o começo a gente fazia shows, né? Fazia show também com o Léo Jaime, João Penca também, e a gente sempre encontrava o Biquíni, ficava Sim. andando junto aí nas cidades que a gente ia, muito legais. É, essa cidade aqui, quem não, o pessoal bom que nasceu aqui foi o Marcelo Bonfá da Legião e o Ah, Bellini, capitão da é. Copa. Pode crer, você escreveu, é. É do ladinho de Mojimirim, E do que é do Iguaçu mais? também. Relativamente perto de Limeira, Águas de Lindóia, que eu acho que eu conheci quando eu era bem pequenão, assim, tinha uns, sei lá, uns 10, 12 anos, assim. Acho que eu já fui para Águas de Lindóia, se não me engano. Campinas é. Deixa eu ver aqui, deixa eu afastar aqui. Ah, é verdade, é acima de Campinas, legal. Bragança Paulista, o Bragantino, Jundiaí, conhecido ali. A cidade mais ao sul, assim, né? Bacana, cara. Prazer, Itapira, um dia estaremos aí. Pô, esse Brasil é muito É grande, a gente. bomba.
E bombar a cidade. Pô. Então, eu tenho, na verdade, hoje em dia, assim, eu até o começo desse ano, eu estava tocando com o Léo Jaime, né? Era Sim, meu artista dos anos 80 mais recente, porque eu toco com ele, pô, desde 86. Ele já produziu uma banda minha em 85. Então acabamos nos encontrando e ele me chamou para tocar e eu fiquei tocando com ele. Só que no começo desse ano teve a onda como é que é, da Omicron, né? é, Aí eu, aí eu fiquei meio temeroso de voltar a viajar assim. Ele estava começando a voltar a viajar, acabei saindo da banda. Mas aí ou seja, não estou tocando com nenhum artista conhecido, mas antes da pandemia, eu já tinha uma banda de cover que eu estava começando a fazer, chamada Pop Club, e a gente tocava de tudo, assim, de músicas dos anos 80, principalmente, né? Cover dos anos 80, muita coisa das bandas que eu já toquei, né? Dos artistas com os quais eu já toquei. Aí depois a gente até ampliou sim, para coisas mais de outras eras, mas a ideia da banda inicialmente era fazer um cover de anos 80, Pop Clube. Então, quem sabe a gente marca aí um showzinho aí no clube local, um show no parque, né? show de flashback aí pra galera. Com todo prazer. Vamos agitar, Aí vamos. eu falo, se faltar baixista, eu toco pra você. Então, não, pô, a gente tem o nosso baixista, mas você vai dar umas canjas ali, com certeza. De gaita também, se precisar. Então, pô, tranquilo. Tamo junto. Sim. Diga aí, Mister Nico. O Já começou, o Léo, já começou a entrevista? Já começou, né? Já tá bola rolando. Não precisa Léo anunciar. Jaime foi muito. O Léo foi muito importante no livro do Cazuza, acho que conheceu os caras do Barão, né? No livro do Barão fala muito bem isso daí. Isso aconteceu mesmo, porque o Léo já estava começando a ser um cantor conhecido e, né, quando a galera começa a ficar conhecido, todo mundo chama, né? Todo mundo quer chamar pelo talento e também pelo nome, né? E acabou que o Léo ainda não era um artista solo, assim, né? Não tinha gravado o disco dele, mas já era conhecido entre as bandas. Então o pessoal do Barão quis chamar ele, mas ele estava determinado a fazer a carreira solo dele. Então não quis entrar numa banda. Aí indicou o Cazuza, que ele conhecia já há um tempo. Aí, aí foi isso. O Cazuza entrou no Barão e, né, acabou sendo esse artista que ele é inicialmente pelas mãos do Léo, né? Pela indicação do Léo. Na época, o Léo Guanabara, né? É, era um nome. Porque às vezes a pessoa chega, só que o nome dele é Leonardo Jaime. Só isso. O nome dele é exatamente isso, Leonardo Jaime. E talvez ele tenha achado que Leonardo era um nome meio careta, assim, né? Sei lá, tem até o Leonardo lá da, Leandro e Leonardo. Leonardo, não sei o quê, mas na época eu não me lembro de nenhum artista chamado Leonardo alguma coisa. Era mais nome de artista, né? Leonardo Vilar, alguma coisa assim. Aí ele não quis botar o nome. E provavelmente ele devia achar que o nome dele, o sobrenome Jaime, também, apesar de ser um nome conhecido, mas não era muito usado como sobrenome. Então ele deve ter achado estranho e inventou um sobrenome lá, Léo Guanabara, que ele tinha vindo. Tinha acabado o estado da Guanabara há pouco tempo, né? Porque o estado da Guanabara, acho que durou de 1960, quando inaugurou Brasília, até 1974, quando teve a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. E acabou o estado da Guanabara. O que era Guanabara virou um município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então ficou esse nome Guanabara, que é saudoso aqui pra gente, né, do Rio, da cidade do Rio. É um nome saudoso do estado da Guanabara. O Léo deve ter adotado, né, como ele mudou para cá. Ele é goiano, né? Ele é de Goiás, Goiânia, né? Ele, ele, ele adotou esse sobrenome aí, mas acabou fazendo a carreira solo dele com o nome Léo Jaime, que é exatamente o nome dele, só o apelido, só o nome inicial que virou apelido, mas
É o nome dele mesmo, é bem legal fazer isso. Você conheceu o Cazuza por causa do seu irmão ou não? Sim, porque quando começou o Barão Vermelho, mais ou menos começou, já contei essa história algumas vezes assim, mas rapidamente, eu e o Dé e o Yuri, que são os irmãos, assim, digamos, mais velhos, né? Eu sou mais velho que o Dé e o Os Yuri Cunha. Palmeiras. O Yuri é Yuri Cunha, ele é produtor da. Até tá fazendo essa novela nova que vai estrear hoje, a Travessia, na Rede Globo. Ele é o produtor musical, ele tocava na banda do Léo Jaime no começo lá, né? Mas antes disso nós éramos estudantes de música. Eu sou o mais velho, o Yuri e o Dé são gêmeos e são 2 anos mais novos que eu, e ainda tem mais um que é o Nani Palmeira, que é também produtor da Rede Globo, né? Produtor musical da Rede Globo. E esse era mais 2 anos ainda mais novo que os outros dois, então ele ainda estava começando. Então ele não começou na música assim, estudando ao mesmo tempo que a gente, não. A gente estava numa escola aqui em Laranjeira chamada ProArte. Eu, o Yuri e o Dé. Aí a gente conheceu um cara chamado Edom Oliveira, né? Ele até, pô, virou guitarrista, tocou com o Léo Jaime, virou o solo, né? A guitarra solo da Rock Estrela do Léo Jaime, foi esse cara que fez, né? Muito amigo da gente. E ele apresentou a gente pro Guto Goff e pro Maurício Barros, do Barão Vermelho. Fundador. Aí eu não cheguei a tocar num dia lá que a gente foi na casa do Maurício Barros, onde depois eles fariam aqueles ensaios lendários do Barão Vermelho, mas a gente foi lá antes de existir Barão Vermelho. E a gente levou um som, quer dizer, eles levaram um som, eu nem toquei, só fiquei ali conversando com o pessoal. E aí eles se animaram, resolveram fazer um grupo e chamaram esse cara, o Edom, mas o Edom não queria fazer uma banda, a mesma coisa que eu na época, assim, a gente queria tocar música instrumental, né? O Edom era bem progressivo, então ele indicou um aluno dele que era justamente o Roberto Frejá. E eles gostaram do Dé tocando, o Dé tocou no dia e chamaram o Dé. Aí já ficou a banda do Barão Vermelho, só faltava o cantor, que eles tentaram o Léo, acabaram chamando o Cazuza. Então, eu fui conhecendo o Cazuza através do Dé, que ele falava, entrou um cantor lá, que é muito legal, roqueiro, como é que é? Louco. Canta lá rock, grita, canta blues, cara é mó maluco, não sei o quê. Falei, que legal, não sei o quê. Aí aos poucos a gente foi indo nos shows. Eu sempre acompanhava, é que nem jogador de futebol, né? E a família toda. Então, quando tinha show do Barão Vermelho, principalmente eu e o meu outro irmão, depois começaram os pais, os outros irmãos, primos, avós, né? E a gente foi conhecendo a galera, assim, ensaios e gravações. Aquela gravação do primeiro disco do Barão, a gente estava lá no estúdio. Eu e o Yuri, a gente estava no estúdio lá todo dia para ver, né? Que a gente era músico também, a gente tinha curiosidade. Pô, a gente estava indo na Som Livre, que era um estúdio lendário, né? Então, para a gente foi muito legal, assim, o Deck meio que começou a fazer a gente conhecer as pessoas do meio musical, né? Assim que eu conheci o Cazuza, pessoalmente, né? Legal. O D era de menor no primeiro disco, ainda acho que ele tinha 17 anos, né? Meu. Ele nasceu em 65. Cinco, Então né? ele só Isso. teria 18 anos em 83, que em 83 ele já Aí tinha tem lançado. 17. Hã? Barão 2. O quê? É, o Barão 1 é de 82. Exatamente. Então, ele só fez 18 anos depois que o Barão começou a gravar o segundo disco. Que o Barão começou a Dois, né? gravar o segundo disco já no começo de 83, alguma coisa assim. Eu não me lembro quando lançaram. Eu sei que o Bet Balanço, a Bet Balanço, a música foi 84. lançada final de 84. Acho que de 84. Não, de 83 para 84. Porque de Que 84 tinha o para filme com a 85 Débora Bloch, né? foi de 83 para 84. Foi gravada, acho que no final de 83 e começo de 84. Aí foi lançada no verão de 83 para 84. Aí estourou no Brasil inteiro. Aí que ele já era meio de maior, né? Que também não tinha 21 anos, não. Eu acho que o Cazuza saiu do Barão antes do Dé ter 21 anos, quer dizer.
Ele Isso aí viveu é aquela história, 85. primeira fase, ainda não totalmente maior de idade, né? Que troço louco, né? Era muito novo. Era muito novo. É, eu acho que o Cazuza era mais velho, ele é de 58. É. Ele tinha 5 anos no primeiro disco. O Cazuza já entrou no Barão com o quê? Com 20 e poucos anos, né? 23 anos, né? Digamos assim. Também era muito novo ainda. É mais perto dos outros, ele era um paizão, né? Os outros dos Exatamente, anos é. 60, né? Era todo mundo. O Guto, eu não sei, a idade, eu não sei, não me lembro exatamente a idade da galera do Barão, mas Ele é de realmente 62. é o Guto. É, Feijão também mas não sei. Eu sei que o Cazuza, mas realmente eu lembro bastante que é de 58. Eu gosto de guardar as datas de aniversário, sou meio. Gosto dessas coisas de signo, né? De astrologia. Astrologia. Então, eu fico pensando no signo das pessoas, de nascimento, essas coisas assim. Tá tudo bem. o Cazuza era de 58, o Frejá e o Guto eram de 62, o Dé de 65 e o Maurício era de 64. Mais novo ainda, né, cara? Não, mais velho que ele. O Del é o mais novo mesmo, era o caçula da banda. Eu sou de 63, então eu sou um pouquinho mais novo que o Guto e o Frejá. Um ano mais novo. O, o Dé, ele parou de fazer o programa lá no Canal Brasil, né? Ele tá na Globo agora, né? Canal Brasil era qual? Que ele fazia Estação Rock and Roll. Acho que é o Gavan agora que faz, né? Era Canal Brasil, pode crer. Eu até fiz alguns com ele. É porque aquele programa, não sei, talvez tenha até parado, não parou, não? O programa? Acho que o Charles Gavan que faz agora. Ah, é? Eu Titãs. nunca mais acompanhei, não. Eu É gravei legal pra caramba. algumas edições, era muito legal esse programa. É muito legal. Foi muito legal fazer com ele lá. A gente fez, pô, o Erasmo Carlos, o Rich, né? Foi bacana, assim. Eu gostei muito de fazer esse programa. Como que se deu o amor pela guitarra à primeira vista, assim? Inspiração? Engraçado, a gente tem um tio, né, que tocava contrabaixo e violão. Ele sempre tocou violão lá na casa da gente, ela tinha as festinhas de fim de semana, assim, da família, ele ia lá com os amigos, lá e ficava tocando violão. Então, o violão a gente foi aprendendo, né? Eu aprendi bandolim também, coisa de chorinho, né? Na época dos anos 70 teve um revival da música chorinho, do estilo chorinho, né? Toquei bandolim também. Mas aí a guitarra eu acho que foi mais aqui, porque a gente morava lá que o Rio de Janeiro é meio dividido entre Zona Norte e Zona Sul, né? Já ouviu falar dessa história, né? Então a gente era da Zona Norte. A gente morava na Vila da Penha, que é um bairro que o Romário morava ali perto, né? Várias pessoas, né? O Hélio de la Penha do Cacete Planeta. Então, depois a gente veio aqui morar aqui na Zona Sul, no bairro de Laranjeiras, que é o bairro onde tem o Corcovado, né? A estátua do Cristo Redentor. E a gente estudou num colégio. Aí, esse movimento de colégio, tem sempre alguém que gosta de música. E a nossa turminha de colégio, tanto a minha quanto a deles, começou a gostar de música. E a gente foi se encontrando, tocando violão. Aí, aos poucos, cada um foi comprando um instrumento. Um comprou um baixo, outro comprou uma guitarra. Aí eu falei, vou comprar uma guitarra também. Aí comprei uma guitarra. Só que eu não era exatamente um roqueiro, né? Eu gostava da guitarra mais puxada pro jazz, assim. Então, aos poucos eu fui, quando dentro pro Barão e foi tomando contato mais com... A gente já tinha escutado rock, né? Várias coisas, né? Desde criança a gente escutava Creedence, aí no colégio começaram a escutar Deep Purple, etc e tal. Mas eu nunca fui um roqueiro mesmo, assim, de coração. Mas eu gostava muito de jazz, de música instrumental, então eu comecei a tocar guitarra mais por esse lado. Mas quando a gente começou a ouvir as coisas mais roqueiras também brasileiras, tipo Pepeu Gomes, A Cor do Som, Novos Baianos, essas coisas assim, aí a gente também foi beber um pouco dessa mistura de rock com música brasileira, né? Tropicalismo.
E a gente ficou amarradão. E aí começamos a escutar mais rock também. Aí depois virou uma salada total. A gente escuta de tudo. Aí tomamos contato com uma abordagem assim, mais de rock na guitarra, principalmente assim, no meu caso. Né? Aí, porque nos anos 80 a música era um pop rock, né? Não era exatamente um rock puro, tipo anos 70, mas a gente era bastante influenciado pelo rock. Tava bastante, então a cultura rock fazia parte da nossa vida. A gente estava sempre em contato com as bandas de rock estrangeiras e brasileiras, então realmente a gente tocou bastante rock nos anos 80. Depois virou uma mistura total. Assim. No livro do Barão fala que o Frejá ele tocava com várias bandas, né? Aí ele ia fazer acho que um show só pro Barão Vermelho só. Só que Cara, ele viu isso. que a banda era diferente das demais, aí quis ficar com o Barão em vez das outras que ele tocava. Você se lembra disso daí? Eu não. Isso eu não tive contato, não. Eu até pouco tempo, realmente, eu não tinha nem certeza que. Eu tinha ouvido falar que esse amigo da gente, o Edon, tinha indicado Frejá, mas. E depois alguém perguntou para ele, ele falou. Ele falou na. Como é que é? No Instagram, no Facebook, né? Uma conversa da gente, por conta de. Porque esse amigo da gente, esse Edom, ele faleceu, né? Há uns 2 anos ou 3, eu não me lembro. E aí o Frejá escrevendo, foi ele que me indicou para o Barão, sim, não sei o quê. Então, mas aí, então, eu não conhecia muito o Frejá, conheci mais superficialmente também no Barão Vermelho, assim, né? Depois a gente foi se conhecendo ao longo dos anos, se encontrando sempre, assim. Mas na verdade, assim, nunca fui um amigo constante do pessoal da banda. Nem lembro do Cazuza, apesar de tocar com ele, mas eu era um músico que de vez em quando ele fazia algum evento, né, na casa dele, fazia um almoço, não sei o que, convidava a gente, mas eu não era que nem o Dé de sair com ele pro Baixo Leblon, entendeu? Eu era um amigo, assim, digamos, superficial, sem ser pejorativo, mas eu gostava bastante dele, mas eu não era aquele camarada que saía sempre. Né? Isso, o meu irmão, o Dé, com certeza era. Assim. Tava mais na sua, né? É porque eu tinha meus amigos já, de outras, né, outros conhecimentos. Eu não fiquei tão próximo assim do pessoal do Barão, porque eles começaram a entrar numa coisa muito forte da carreira deles, né, de viajar, então nem deu tempo. Eu gostava, encontrava com eles, assim, falava, não sei o quê, mas não era um cara que convivia o dia a dia com eles, né? E também comecei a ter minha própria banda na época e tocar com outros artistas, então a gente acaba tendo nosso próprio mundo assim, o Barão era bem próximo por causa do meu irmão, né? A gente ia no show lá e a partir de uma certa época eles viajaram tanto que tinha poucos shows aqui no Rio, então o convívio também não era tanto, né, de shows aqui no Rio, então tinha essa certa distância. Até com o Cazu, eu viajava com ele, mas não tinha, não tiveram tantos shows, né? Você vê em 2 anos aí que eu toquei com ele, 87, 88 e o comecinho de 89, pô, Sim. não teve tanto show assim, se você ver. No começo ele também não estava com tanto sucesso assim, como foi em 88, né, em 87, então, e também ficou doente no meio do ano. Em 88 ele já doente, os shows tinham que ser esparsos, né? Tinha que Mais ser leve, né? de vez em quando. A gente fazia uma capital, às vezes fazia 2 dias nessa capital, aí depois só daqui a 2 semanas. Então, não foram tantos shows assim para a gente ter essa convivência. Ele também não podia mais sair tanto assim com a galera. Então, tanto pela fama quanto pela saúde. Então, acabou não se fazendo uma amizade tão próxima, mas era uma amizade sincera e quando podia, né? Quando acontecia. Sim. O Guto e o Maurício fala que eles quiseram criar a banda depois que eles viram o show do Queen. Você lembra quando eles foram para São Paulo? Alguém te contou? Isso eu lembro porque a gente já começou a ficar amigo do pessoal antes desse show do Queen. Foi em 1980. A gente conheceu eles, acho que no começo de 80. E antes do show do Queen. E a gente. Uma história muito engraçada foi que todo mundo queria ver o show do Queen, que foi lá em São Paulo. Mas, pô, a gente ainda era Morumbi, né? relativamente novo, né? Isso aí, em 1980, eu tinha 17 anos, eles tinham
também, 17. Eu acho que eu tinha menos que já tinha 16, eles tinham 17. E as mães O ficavam, né? Maurício tinha 16, né? É, os pais ficavam, pô, controlando, né? Aí ficou. Eu me lembro que todo mundo falou para os pais que eu dormia na casa do outro, né? Ah, vou dormir na casa do Maurício. Aí o Maurício, vou dormir na casa do Guto. Outro amigo da gente também, que é o Paulo Henrique, que também fez parte da banda do Léo Jaime no começo. Vou dormir na casa do Guto. Aí nenhum dos pais ficou sabendo, eles foram lá para São Paulo ver o show do Queen. Aí realmente, isso aí deve ter mudado a vida deles. Eu acho que foi o primeiro show, né? Porque tudo bem, teve o Gênesis em 75, mas o Gênesis, a galera era bem nova, né? Principalmente, eu tinha 12 anos, nem fui nesse show. O pessoal, o Maurício deve ter ido, apesar de novo, assim, tinha 10 anos, já porque o pai do Maurício era o promotor de eventos do jornal o Globo. Então, não sei se você já ouviu Olha. falar dessa coisa Projeto Aquários. Não, não ouvi, não. Então, aqui no Rio de Janeiro tinha muito, né? Então, o Jornal Globo promovia shows, às vezes na Quinta da Boa Vista, às vezes no Maracanãzinho. E eles começaram a promover na época, que eu me lembre, o show do Rick Wakeman, que era o tecladista do Yes. Foi em 74, no Maracanãzinho. A gente fui com a minha família ver, isso aqui foi um evento grandioso aqui no Rio de Janeiro, na época. Acho que foi em São Paulo também. E no ano seguinte, ou 2 anos depois, não sei, teve o Gênesis, já sem o Peter Gabriel, mas já tinha o Phil Collins, né? E aí não fui, porque já era uma coisa meio pra gente, pô, com 12 anos, assim, era meio assustador, que tinha uns bonecos, uma iluminação, assim, era meio show de gente grande mesmo. Os pais não iam levar a gente para. O Rick Wakeman era um show leve, né? Era um cara vestido lá de mago, assim, de uma bata branca, uma roupa branca, cabelos louros. Era um show, né, do establishment, do status quo. Era um show do pessoal, né, da classe média ir ver. O Gênesis não, já era mais roqueiro, assim, aí os pais não levaram a gente. Mas o pai do Maurício, o Péricles de Barros, que era o cabeça, organizador desses shows, desse projeto Aquários. Então, o Maurício deve ter tido contato, pelo menos, com esse show aí que teve aí em 75. Ele devia ser novo, tinha 11 anos, mas deve ter ido, porque eles eram roqueiros, assim, desde pequenos, né? Então, eles foram acompanhando mais esse universo do rock, né? Então, provavelmente esse. Mas, assim, eu estou tentando lembrar, teve Alice Cooper, não sei se você conhece, né? Alice Cooper, um Sim, cantor. Então, esse é bem roqueiro, sim. mas também era mais assustador ainda. Tinha coisa de terror no show. Passou até na televisão, na Globo, eu fiquei vendo, mas era meio amedrontador. Então, eu não estou lembrando de nenhum show, outro show que tenha tido aqui no Brasil no final dos anos 70, antes do Queen. Acho que o Queen realmente foi um marco ali da nossa geração. Né? cinco Divisor de anos, águas, né? 5 anos antes do Rock in Rio. Depois teve em 83 o Van Halen. Em 83 teve o Kiss também. Aí já. Tá, em 82 teve o The Police, né? Shows de rock, assim. Mas o Police eu mesmo não conhecia, eu não fui. Não fui no Police, não fui no. Teve Earth, Wind and Fire, também não fui. Vários shows que eram marcantes, assim. O Queen também, claro que não, né? Eu fui no Van Halen. Aí quando eu fui no Van Halen, eu já virei meio roqueiro, assim. Fiquei enlouquecido pelo show do Van Halen. Putz, grito, foi do cacete. E pra você entrar na banda do Cazuza, foi o próprio Cazuza que fez o pedido ou foi algum produtor dele falando que tinha uma vaga de guitarrista se você queria entrar? Então, a história que eu ouvi foi que um dia o Dé me perguntou se eu gostaria de entrar para a banda do Cazuza, porque eles estavam precisando de um outro guitarrista. Porque eles tinham gravado o segundo disco, Só Se Fora Dois, e se você reparar bem, tem mais guitarras no Só Se Fora Dois do que tinha no primeiro disco, no Exagerado. Então, tinha momentos que precisavam de duas guitarras. Aí eles. Foi isso que o Dé me falou, ó. Eles estão precisando de um segundo guitarrista, não vai ser agora, acho que só vai ser. Isso foi em 86. Só vai ser pro ano que vem, 87, mas se você quiser eu já falo com eles. Eu falei, pô, quero sim, pode falar. Aí fiquei esperando, passou um tempão.
Até encontrei com o Cazuza no começo de 87, num bar aqui do Rio chamado Jazz Mania, que tinha muitos shows de música instrumental, né? Aí encontrei com ele, falei, ô, Cazuza, não sei o que, não sei o que lá, mas não comentei nada. Aí deixei. Aí um belo dia, no começo de 87, acho que em março, abril, alguma coisa assim, eles me ligaram, acho que foi o pessoal o empresário dele, me ligou e falou, ó, vai ter uma reunião aqui na casa do Cazuza, eles estão para lançar o disco, eles querem que você toque com eles. Você quer? Eu falei, quero. Tô indo para lá. Aí isso foi no dia, assim, da reunião. Me ligaram lá, aí eu fui para lá. Aí começou, aí começamos a nos comunicar e aí foi pintando as coisas. Aí teve um especial um clipe, né, que tem aí, tem até no YouTube, da O Nosso Amor a Gente Inventa, né, teve esse clipe, foi a primeira coisa que eu fiz com o Cazuza, como artista solo. Participei do clipe, né, só era um playback, digamos assim, né? A gente fingia que estava tocando, mas tem um comecinho que eu tô tocando com a guitarra no camarim, com ele cantando, assim, foi engraçado. E aí depois teve o vários shows no Teatro Ipanema. Teve uma temporada de shows no Teatro Ipanema aqui no Rio, que é um teatro lendário também. Pô, desde os anos 70, um monte de gente fazia show nesse teatro. E aí começou a minha carreira com o Cazuza mesmo, em 87. Foi, acho que foi abril, maio de 87. Assim. E será que acabou aqui no show, uma prova de amor, né? Que foi o show lá que vocês fizeram, né? Uhum. O Cazu, acho que o Frejá e o Cazu cantam Bete Balanço, né? Se eu não me É, engano, né? aquilo lá foi meio improvisado, porque a gente não tocava Bete Balanço no show do Cazuza. Nesse show Sim. que a gente fez do Tempo Não Para, tinham poucas músicas do Barão. Acho que era só a Todo amor que houver Exagerado. nessa vida. Mas também era só uma coisa. Eu nem tocava nessa. Era só piano, A Gaetinha, gaita. né? Piano e gaita. E não me lembro de muitas outras, não. Acho que só a grandiosa mesmo era Da exagerado. Bete. Não, não, a Beth não estava no show. Aí nesse especial a gente tocou essa. Improvisou? É mais ou menos porque a gente sabia tocar, né? Mas só que por falta de ensaio, quando você vai montar uma música para tocar num show, é bom que ela esteja bem ensaiadinha, principalmente por causa da forma. Porque às vezes você não faz exatamente, você começa a se perder de como era a música no disco, né? Às vezes você sabe exatamente como é no disco, mas às vezes alguém não sabe, aí, putz, aí a gente começou a tocar ali, levar som, aí chegou uma hora o caso, acho que você já viu essa nova. É porque tem a versão oficial, que é num DVD, e botaram agora no Eu, YouTube, que são vários trechos é, extra, né? Aí nesses trechos eu vi extra no tem YouTube. uma hora que o Caso fala: chega, chega, tá parecendo Jazz Mania. Quando ele Jazz fala Jazz Mania, Mania, era justamente esse eu bar. perguntei, então sempre foi isso. Meu É, pai, eu perguntei pro meu pai, eu perguntei pro meu pai, falou que seria tipo exagero de jazz, sei lá, porque eu nunca ouvi falar desse bar. mas é Chega, exatamente isso, porque o Jazz Mania era um bar de jazz que tinha muita, como a gente chama de canja, né? Que chegam os músicos e tocam ali na hora, chega para tocar no show de outro. Canja é você tocar no show de outra pessoa. Então, tinha muitos artistas que falavam, tem um músico tal aqui, sei lá, Léo Gandeman, tá aqui, vamos vir tocar aí, Léo. Aí, beleza, aí o Léo Gandeman dá um show, uma canja no show do sei lá o quê, de outro músico. Aí, nessas canjas, é tudo meio improvisado. Então, a galera fica tocando ali até não aguentar mais, até decidir parar. Aí um olha para o outro e para. E foi isso que aconteceu na Bete Balança. Aí o Casé falou: não, não, chega, tá parecendo Germania, tá parecendo Germania. vamos parar com isso. Vamos parar. Aí a gente, pá, parou. Mas foi horrível. Tanto que eu acho que nem entrou no especial, né? Só no De Só no Verdade. YouTube, só. Só no YouTube. Não valeu. Mas foi É porque bacana. ele fala palavrão depois também, né? Tá... Caramba. Vamos lá. Nossa, então eu não sabia disso do Jazz Mania. Eu sempre me Então. perguntei o que era isso daí. Procura Era aí, do cara. Rio de Janeiro, então. Era um bar muito legal. Até eles tentaram lançar de novo. Tem o mesmo lugar. Eu acho que era aqui bem em Ipanema, assim, na frente da praia de Ipanema. Era muito legal que não tinha. Eu já toquei lá com outras bandas que não eram só de jazz, né?
Tinha banda de surf, banda de rock dos anos 50. Tinha um show de outras coisas lá, MPB, né? Tinham várias coisas. Mas infelizmente, como muita coisa aqui no Rio, acabou um dia. E o Cazuza, e o Frejá, eles erram a letra, tá? Acho que uma hora também, né? É, cara, Tá, então, no isso Bad aí, Balança. cara, foi alguém que inventou lá e algum diretor que pediu, alguém da Globo que pediu e a galera foi tocar, mas, pô, não foi uma boa ideia, digamos assim. Acabou virando Tem jazz alguém mania. tem alguém dos Titãs na plateia pra rockear legal? Falou o quê? Tem alguém do Barão? Tem alguém dos Titãs na plateia pra rockear legal? Ter O alguém Cazuza dos Titãs? falou. Ah, Tem, tá, tá, tem, tá, al- tá. Eu não lembro dessa parte, não. sim. Aí ele fala se tem alguém do Barão pra tocar e entra o Frejá. Dá um corte e entra o Frejá. Ah, tá, pode crer. Ah, só tinha o É. Frejá, lógico que foi nesse show, que eu me lembro. Aí os dois começam a dançar junto. Aí vai indo a música até acabar lá. É porque, pô, o Frejá foi para tocar ideologia e ele deu uma ensaiada antes, assim, eu mostrei para ele como. Porque, na verdade, ele fez essa música dele, mas não do jeito que a gente gravou. Inclusive, é uma outra coisa que eu falo em todas as entrevistas. Tem algumas coisas que foram guardadas pelos artistas, pelos compositores, que ficaram nos seus gravadorzinhos, né? Que a ideologia, quando eu fui gravar ela, o Nilo Romero, né, o produtor e baixista, me mostrou a gravação do Roberto Frejá. E era totalmente diferente. Era um troço que era meio parecido com a Cocaine, né, que o Eric Clapton gravou, O né? Eric Clapton, né? Era meio Sim. tan, 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 tan. Era um riffzinho meio Cocaine. E aí o Cazuza não queria mais fazer um rock do jeito que estava fazendo, um rock mais bluseiro, meio Rolling Stones, etc. Aí ele queria fazer uma coisa mais inglesa, mais tipo The Smiths, a banda The Smiths. Então ficou aquele violãozinho, que era meio tipo. Ai, uma música do The Smiths que eu já gravei, já toquei, mas é Big Mouth, né? Big Mouth Strikes Again, que é um pouco mais rápida até, mas é a onda da ideologia meio chupada ali, digamos assim, da Big Mouth. Pesquisem. O Renato e o Cazuza sempre tiveram influência dessa banda mesmo, se eu não me Sim, engano. sim, é Muita bem coisa. legal. Porque, pô, é muito boa também. Eu já toquei. Eu não gostava muito na época, assim, certas coisas inglesas, assim, mais alternativas, eu não gostava. Tipo The Cure, e os próprios The Smiths. Mas depois eu toquei numa banda com o Fábio Mondego, um cantor aqui do Rio de Janeiro, e ele trazia muitas dessas coisas, dessas bandas inglesas meio alternativas, essas duas que eu falei, também a New Order, essa coisa, é muito legal. Eu aprendi a gostar dessas bandas e a gente tocou, pô, umas três do The Smiths, foi muito bacana tocar. Foi outra, uma abertura assim para outro estilo que eu não era muito chegado, assim, mas que eu aprendi a gostar, foi bacana. Você gravou todas as guitarras do Ideologia, do disco? Ou a maioria, pelo menos? Foi a maioria, porque tem duas músicas que eu me lembre. Tem como é que é? O Blues da Piedade, que foi o Frejá que gravou. Sim. E tem a do Gil, como é que é? Um Trem para as Estrelas. Um Trem para as Estrelas. É, Foi o Aqueles Torquato navios Mariano. negreiros. Foi o Torquato Mariano que gravou essa. Essa aí que é inclusive minha favorita do disco, por causa daquele É, violão, muito bom. então, eu cheguei a tocar ela no show do Teatro Ipanema. Tem lá nos vídeos ao vivo. Tem eu tocando esse violão. Mas nessa parte do disco, acho que eu acho que me afastei um pouquinho depois de terminar de gravar o disco e o Nilo acabou chamando o Torquato para gravar. Muito legal essa música, linda, e ficou linda. A gravação ficou ótima, sensacional.
o Gil toca com o Cazuza também essa música, né? Então, Tocava com o Cazuza, né? eu não me. Uma época que eu fui gravar, acho que foi uma época que eu fui gravar com a Bebel Gilberto em 86, no estúdio Nas É, Nuvens. E eles tinham gravado essa música, Um Trem para as Estrelas. Ah, não, foi quando eu fui gravar com o Léo Jaime, em 86, desculpa, 86, foi no meio de 86, com o Léo Jaime, e eles tinham gravado essa Trem para as Estrelas lá, e eu escutei lá. É uma gravação que era o Liminha com o Gil e o Cazuza. sim. E, Foi só pro que, filme essa música também. só que quando eu fui tocar essa música com o Cazuza, a gente pegou de outra gravação, a gente pegou de uma gravação só ele e o Gil. E o Gil tocando violão. Aí por isso que aquela gravação ficou meio acústica e a música no show ficou meio acústica, né? Com o violão fazendo aquela batida e aquele ritmo. E depois, no disco de 88, o Torquato fez mais ou menos aquilo e botou aquelas guitarras, tipo, embelezando. Ficou muito legal, muito bacana. Tá, aquela inicial que é linda pra caramba. Sim! Aí entramos na minha participação, né, Down, como. down. É, porque, pô, antes eu só tinha tocado as músicas do disco Só Se For a Dois e do Exagerado, né, e outras coisas do Barão, e era tipo um músico de show, né? Não tinha criado nada assim com o Cazuza. A primeira oportunidade foi na Música Brasil, que, assim como vários outros do Rock Brasil estavam mudando um pouco como é que é, a onda para beber um pouco da música brasileira, né? Tipo Paralamas fez Alagados. Sim. Então o Cazuza também quis meio dar essa guinada assim para a música brasileira, e ele, o Nilo Romero e o Jorge Israel fizeram a Brasil. Só que só tinha aquele ritmo do violão, né? Sei lá, aquela batida. Aí o Nilo mostrou pra gente no estúdio. Aí ele falou que ele queria fazer uma música brasileira e, pô, eu tenho uma grande influência do Pepeu Gomes, né, cara? Pô, eu amo o estilo do Pepeu Gomes, assim, até mais na carreira solo do que nos Novos Baianos. Então, aquele riffzinho, esse tandam, tandam, é uma coisa que remete Uhum. ao estilo do Pepeu Gomes. Se você, não sei se você conhece as músicas dele, assim. Por no... só por nomes, tá? Então, tem o primeiro disco solo do Pepeu Gomes, é instrumental. E a música que mais tocou na época chama-se Malacacheta. Só tô dando aqui coisas pra galera pesquisar. Coisas das antigas, mas que, pô, ainda ecoam muito hoje em dia. E aí no final dessa música chamada Malacacheta, tem um solo de guitarra sensacional do Pepeu Gomes, que começa mais ou menos com uma frase parecida, que é tchan, tchan, é um pouquinho mais lento, né? Essas duas notas. Tchan, tchan. Aí eu falei, porra, vou fazer esse lance meio Pepeu Gomes. Aí fiz tchan, 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 tchan. Aí virou esse riff do Brasil, né? Que depois ainda foi usado de forma um pouquinho diferenciada pela Gal Costa, né? Pelo arranjador Gal Costa, que em vez de fazer tadã, que é mais reto, ele fez um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Ele deu uma modificadinha para ficar mais swingado, ficou legal também. Mas, pô, aquilo lá nasceu do meu riff também, sacou? Então, pô, foi um orgulho de fazer parte aí dessa história aí de fazer esse riff inicial da música e muitas outras coisas também no arranjo, né? Eu sempre fui dando as colaborações lá, e o Nilo foi aceitando, então foi bem legal para fazer parte dessa história, que eu tenho o maior orgulho. Brasil que foi a música que fez parte de um trabalho que eu fiz sobre os direitos humanos. Ah, legal. E foi também Tocou Brasil. uma coisa além do estilo de música brasileira, foi também uma temática mais séria do Cazuza, né? Foi a primeira nessa onda de fazer uma crítica social, né? Em vez de falar Sim.
como ele falava no rock do dia a dia, ou seja, era um rock que falava do dia a dia, que era a temática mais do Barão Vermelho, O mais da noite à podcast, noite, né? da noite à noite, que era uma crônica social ali do Baixo Leblon, da vida social da juventude dos anos 80. Então ele migrou para esse comentário social também do país, né? Da vida político-social do país. Então também foi uma grande virada, foi uma coisa muito importante, porque a Alagados também foi muito importante, né? Paralamas, né? Para a música dos anos 80. Várias, que eu não estou me lembrando também, deram essa guinada. Até o RPM tinha essa temática já no trabalho deles desde o início, mas o Cazuza mudou, os Titãs eram muito fortes nisso, o Legião sempre veio com essa temática, né? Mas a mudança a música do Brasil acho que influenciou também muitas outras gerações, assim, né? Além da dos anos 80. O pessoal sempre quando tá em ano de Copa, eleição, o pessoal coloca, né? Brasil mostra sua cara, né? Ficou tão Porque famosa essa frase, né? era difícil falar a música, a palavra, né? Brasil, assim, era só as músicas mais ufanistas de antigamente, né? Brasil Pandeiro, esse Brasil brasileiro, não sei o quê, mas o Cazuza já usou o Brasil, tipo, chamando na chincha ali, tipo, dando uma bronca, né? Brasil, mostra tua cara. Sacou? Foi realmente bem diferente esse papo dele. Ele fala que a inspiração para escrever essa música foi Que País é Esse, né? Ah, legal, Sim, legal. o próprio Cazuza. Aham, bacana. O Renato, o Renato falava da geração dele, o Cazuza pensou que ia falar da geração dele também, né? E deu É porque as duas músicas, mas o Renato é de 60, né? Eu acho, 61. Você sim, lembra? 60. Então, essa nossa geração que nasceu nos anos 60 também foi influenciada por essa questão da perseguição dos que contestavam o regime militar. E o Renato nasceu em Brasília, né, que era o berço do regime militar. Era diferente aqui do Sim. Cazuza, que nasceu no Rio, na Zona Sul, e apesar de ter contatos, não sei o quê, aqui no Rio não tinham tantas. Não sei, não aparecia tanto para gente essa coisa do enfrentamento do regime militar. Talvez porque a gente ainda era muito influenciado pelo que aconteceu na Bossa Nova, na Guanabara. A gente ainda vivia uma vida, pô, né? De a gente, mesmo que alguém não fosse à praia, mas não tinha jeito. Você pegava um carro para ir para o trabalho e você passa na praia, sacou? Então, era uma vida mais solar. E o Cazuza, morando em Ipanema, tendo amigos artistas, por mais que ele fosse amigo de artistas também, Caetano, né, que faziam músicas contestatórias antigamente, Chico Buarque, etc e tal, mas ele não era a vida dele. Depois de, sei lá, do AI-5, né, que foi em 68, foi muito brabo para quem combatia o regime militar, mas ficou tão brabo, né, enfrentar o regime militar, que a maioria da galera meio tirou a mão, assim, falou, ah, não, peraí, vou viver minha vida que não quero morrer. Então, aí a vida ficou um pouco mais calma, principalmente aqui, acho que aqui no Rio de Janeiro, porque a gente sabia o que estava acontecendo, tinha muito comentário nos jornais, eu lia jornal desde cedo, né? Muita gente contestando o regime militar, mas de uma forma mais humorada. Então, aqui no Rio de Janeiro acabou ficando uma cidade mais leve nessa questão. E em Brasília era muito direto, né? O Renato Russo vivia essa questão do dia a dia. Então ele é um cara super precoce, acho que desde adolescente ele fazia músicas nessa história. Que país é esse? Era uma coisa que se falava, né, nos jornais. Não foi ele que inventou essa expressão. Isso aí muita gente falava, né? Na época da anistia, até um pouco antes, falava que país é esse. Então, estou só analisando esses dois mundos de Cazuza e Renato Russo. E o Cazuza, um belo dia, resolveu que a gente também viveu uma virada do fim da ditadura, né? O Cazuza, Eu creio, né? exatamente, ele viveu essa transição, então isso meio que despertou nele. Inclusive, pô, muito antes do Brasil, lá no Rock in Rio, né? No dia que o Tancredo foi eleito, ele participou de uma coisa, ele deve ter ficado muito amarradão. Pode ter sido por acaso,
mas ele lia jornal, via televisão, via os telejornais. Na hora deu vontade dele comentar, porque ele era super consciente, né, socialmente, politicamente. Só que na hora deu vontade dele comentar, acabou virando tema de jornal nacional, essas coisas, né, de jornais do Brasil inteiro. Então, acho que meio que ele foi ungido na crítica social nesse dia e acabou desembocando nessas músicas aí, Brasil, O Tempo Não Para, né, Ideologia, que eu também tive a grande sorte e orgulho de fazer parte. Você que fala o violão não faz parte do meu show? Então, no disco não, é outra que eu também não gravei, que foi um cara que era da época da Bossa Nova, chamado Valtel Blanco, que eu não conhecia na época, Sim. depois eu fui conhecer ele, ele que fez o arranjo todo de cordas e tocou o violão. E para o show a gente fez uma adaptação daquele arranjo com menos gente, né? Com mais bossa nova, né? Um violãozinho, um saxofone e um teclado fazendo as cordas. E, e fez muito sucesso, né? Porque você é muito novo, mas na época, assim, a música do disco tocou muito na novela. Teve uma novela chamada Vale Tudo, né? Eu acho que essa música tocou, ou uma outra novela, não me lembro. Agora já não sei o nome das novelas, não sou noveleiro. Mas corrijam-me. Mas a música tocou muito na novela e logo em seguida começou a tocar a versão ao vivo, depois que a gente gravou, no final de 98. Então, cara, depois que a gente lançou o disco ao vivo, cara, só tocou ao vivo, até hoje. Até hoje a música que toca, a versão que toca na rádio, nas rádios chamadas adulto contemporâneas, né, que toca as músicas de época, assim, é ao vivo. Realmente foi também outro hitzinho meu aí que eu participei. Essa eu não criei nada, né? Só toquei o que estava no disco, mas foi bacana participar. É. Acho que aí acho que no show mesmo mostra, né? O caso chega perto de você e começa a falar lá e É, você ri. aí tinha lá esse cantinho, um cantinho e um violão. E a capa desse disco é muito boa, porque tem desde o símbolo soviético, né? Tem que tem o anarquismo, né? O símbolo do anarquismo, aí tem a estrela de Davi com o símbolo nazista no meio, uma coisa bem Sim. diferentona mesmo. E eu acho que foram dois ou três artistas que fizeram essa capa. Um deles ele é bem conhecido da gente, que era ih, rapaz, é o irmão da Deborah Cocker, né? Era o Flávio Coker, que é fotógrafo, e ele e os outros que fizeram essa capa, que eu desculpa, eu esqueci o nome, eles fizeram um trabalho de colagem ali e é uma coisa também que tem tudo a ver com o nome do disco e da música, a ideologia. São várias ideologias representadas ali e eles misturam várias ideologias opostas, né? Essa capa é genial, é uma das capas mais geniais da música brasileira de todos os tempos, assim, seja da MPB, seja do rock. Eu não. Para mim, estavam entre as 10 mais legais capas, né? E foi uma dureza, porque essa capa, o próprio Flávio Coker, eu acho que ele é judeu, né? Então, pô, para ele fazer isso, né, com esse desprendimento, assim, de misturar a suástica com a estrela de Davi, só para mostrar a ambiguidade, né? Como uma ideologia, as ideologias podem ser completamente opostas, né? Foi, pô, um trabalho muito desprendido e muito inteligente, muito interessante desses artistas, cara. Foi sensacional, achei ótimo. Mas eles penaram, porque a gravadora não estava querendo gastar muita grana. A gravadora nunca quer gastar muita grana com capa, né? Eles acham que a capa é botar qualquer coisa, eles botam a música para tocar no rádio, faz a promoção lá na rádio e tá pronto. Mas o Kazu quis fazer esse projeto, né? O Flávio Cuca já tinha feito a capa do Só Se For a Dois também. Ele tinha feito Que tá capa do Bar. deitado, né? Eu acho que ele tinha feito fotos do Barão, se não me engano. Eu sei que com certeza ele fez as fotos do Só Se For a Dois. Ele foi muito no show lá do Teatro Ipanema, em 87. Uma vez eu quase derrubei suco de laranja nele, que eu fui desastrado. Ele, quase barrei nele, o suco voou, ele se safou por pouco, o suco caiu no chão. Desculpa, Flavinho, não sei o que. Ele, não, tudo bem. Tudo... Aí, pô,
Mas eu nunca mais o vi, né? O Flavinho é excelente fotógrafo e nesse projeto aí do Cazu foi excelente a trabalho gráfico dele e de mais outros dois que, desculpa, eu não lembro o nome. Procurem pesquisar. Juventude, vamos lá. E você lembra a última vez que você viu o Cazuza ainda vivo ainda? Ele tava na cama, debilitado já, né, coitado? Eu acho que foi na gravação Burguesia. do Burguesia, porque a gente sempre, quando ia gravar um disco, de qualquer artista, na época a gente ensaiava bastante. Então a gente ensaiou para fazer o Burguesia num estúdio do Rio de Janeiro. Ele ia de vez em quando, que ele já estava meio enfraquecido, né? E quando a gente foi pro estúdio de gravação, a gente chegou a tocar alguns dias ali dentro do estúdio de gravação. E aí eu acabei me entrando em uma discordância. Hoje eu acho até boba discordância com a empresária na época, não sei o quê, pela estrutura de planejamento que não tinha como planejar, entendeu? O caso já estava muito doente. Se fosse hoje em dia, a gente entrava em estúdio imediatamente. Vamos gravar o que puder aí, enquanto o Cazuza tem forças para gravar. Mas na época eu era jovem, queria fazer tudo certinho, então eu achei que o planejamento foi meio confuso e quis sair, porque eu também estava achando que, sabe, a gente gravar com o Cazuza naquele estado sei lá, eu não me sentia bem, assim, parecia que eu estava, né, vou falar claramente assim, mas não estou fazendo críticas de nenhum dos outros músicos. Me parecia que eu estava me aproveitando dele, sabe? De tocar com um cara que estava super doente, mas que queria ainda fazer arte, e aquilo não estava dando para ser uma arte do jeito que a gente, pô, ainda jovem, cara, eu tinha 25, não, foi 89, eu já tinha feito 25 anos, tinha 25 anos ainda no começo de 89. Então ainda tinha muitos planos ainda, estava com o começo da vida ainda, estava querendo fazer coisas assim grandiosas e como tinha feito com ele há pouco e coisas musicalmente, sabe, bem estruturadas, bem planejadas. Ele já não dava mais para fazer com ele. Desde que ele começou a ficar, que a gente acabou a excursão, tanto que a banda quase toda saiu, né? Ninguém tá, sabe, se sentia à vontade para fazer daquele jeito. Só ficou o João Rebouças, que é o tecladista, que acabou sendo o produtor do disco, mas também que realmente foi uma coisa que só ficou ele, sabe? Aquele que fica no final, na dança das cadeiras. E não tinha jeito dele sair porque ele também. Aí, pô, o Cazuza também ficava falando, pô, todo mundo vai sair, não sei o que lá, todo mundo quer sair, pô, tu quer sair também, João, não sei o que. Ele ficou, pô, não, Cazuza, vamos. Ele realmente segurou a peteca de fazer o disco até o final, foi heróico, né? E os outros que vieram, não tinham nada a ver com isso, né? Foram lá e fizeram o trabalho dele, tocaram muito bem, ó, excelentes músicos, né? Paulinho Guitarra, Renato Roquette, Serginho Delamonte, que também já tinha gravado o disco Ideologia e a música Ideologia, excelente. Então a galera segurou a peteca ali do caso até o final, mas eu realmente estava numa onda de não queria fazer as coisas desse jeito, então eu acabei saindo, sacou? Eu não me arrependo não, sacou? Eu acho que eu fiz o que eu devia ter feito pelo minha abordagem artística da época, assim. Eu sempre quis fazer o melhor, sempre fui perfeccionista, então fazer daquele jeito assim ia ser uma loucura para mim, ia ser sofrido, sacou? É, dá pra você reparar se eu ouvir esse disco aí, que ele tá bem debilitado já, a voz dele, né? Acho que ele gravou deitado a maioria das músicas, se não me engano. Sim, chegou uma época que eu não vi, mas a galera filmou e falaram que ele estava gravando deitado no sofá. Não me lembro se eu vi. Agora eu não tenho a memória muito clara. Eu me lembro, na minha mente aqui, eu vejo ele no sofá, deitado, cantado com o microfone desses de show. Que estúdio o microfone é maior, melhor, né? Então eu tenho essa memória visual aqui, mas eu não sei se é verdadeira ou se eu criei na minha mente por causa do que os outros falaram. Eu me lembro dele a última vez que eu vi, acho que foi num ensaio no estúdio onde seria gravado.
Aí ele estava bem debilitado, assim, estava meio fora do ar também já. Depois desse dia aí, também que eu acho que eu cheguei ainda aí uns 2 dias lá sem ele, mas depois acho que eu nunca mais vi o Cazuza, cara. Sim. Imagina o sofrimento pra Lucinha, né? O filho naquele Ah, estado ali, né? Um filho não, tá único louco. ainda, né? Não, tá louco. Foi muito drama que não vale a pena ficar relembrando isso. Porque, sabe, para ela, pô, a gente fez agora há pouco tempo o relançamento, né, do álbum ao vivo. E ela Sim, mesma assim fala que, pô, o Cazuza sempre foi um cara pra cima, de astral, né? Sempre foi um cara animado. Então ele nunca quis que a galera ficasse, né, sofrendo por ele, né? Claro que a mãe dele sofreu muito, mas a gente fazendo o disco, a gente estava. Você viu a live que teve de lançamento do disco? pô, Do, não vi do álbum? na hora não, vi depois um pouquinho Cê, só. então, foi muito legal porque tava todo mundo animado e agindo como o Cazuza gostaria que fosse. Todo mundo falando coisas engraçadas, lembrando da vida dele, dos episódios dele, entendeu? Então a gente sempre tenta botar as lembranças dele para cima, né? Para as pessoas Coisa lembrarem boa, dos né? momentos felizes que ele gostava disso, que as pessoas ficassem felizes, animadas, fizessem coisas positivas nas suas vidas. Sim. Hum, você trabalhou com a Bebel também, né? A Bebel foi minha cunhada, né? Ela casou É, o com Dé o Dé. namorou ela, né? E eu Sim. participei do primeiro disco, primeiro EP, né? Só tinham 5 músicas, ou 6, não me lembro. Até outro dia, há pouco tempo, aí no meio da pandemia, eu dei uma relembrada desse disco. Eu baixei ele, porque eu tinha o vinil, mas o Dé eu emprestei pro Dé. Se não me engano, foi pro Charles fazer um CD. E aí eles nunca mais me devolveram o vinil. Agora eu baixei o CD da internet, assim, pô, eu gravei umas 3 músicas com ela, né? Gravei também eu não gravei a Preciso Dizer Que Te Amo, mas que depois eu viria a gravar com o Léo Jaime, né? Foi bem legal também a gravação minha com o Léo Jaime da Preciso Dizer Que Te Amo. Mas com a Bebel eu gravei a Mais Feliz, que depois foi gravada pela Adriana Calcanhoto. E na Mais Feliz eu também faço um riffzinho no meio da música, né? Que é um riffzinho de guitarra que está na gravação da Bebel, que depois a gravação da Adriana aproveitou. Eu falei, caramba, pô, minha guitarrinha, eles aproveitaram, né? A linha de guitarra ali do meio, foi legal pra caramba. Falei com a Adriana, já toquei com ela também, né? Naquele projeto Partim Pim, então foi um Sim. momento Esse legal. projeto, o Dé também tocou, né? No Parte Pim, se Sim, não me sim, engano. É produtor, né? sim. Coisa Você não assim. chegou a ver isso, né? Que você tem 14 anos, já fazem quase 20, já fazem 18 anos, né? De É, mas eu manjo 2005. bastante. Porque até hoje em dia tem crianças que as mães botam o Partim Pim para as crianças de hoje em dia. Você foi criado à base de Partim Pim aí, do DVD? Não, mas eu Você... lembro de Fico Assim Sem Você, né? É, Sim, isso sim. aí, Mas, né? mas seus pais não botavam o DVD para você, não, né? Pô, que eu lembro, não, meu. Sim, é. Em Porque você o quê? Nasceu então? Que ano você nasceu? 2008. 2008, então. Já faziam 3 anos que eu tinha feito esse negócio. Ou seja, é porque muitos pais, né, muitos adultos gostavam desse projeto também. A minha própria namorada, cara, ela e um grupo de amigos na época, ficava adulto já, mas ficava assistindo o Partim Pim, porque gostavam. Ah, olha só que projeto legal, não sei o que, ficavam vendo. Foi feito para criança, mas então não é estranho que, sei lá, ou sei lá, seus pais fossem gostassem disso na época, botassem para você, tanto por você ser criança na época, quanto por eles gostarem como adultos. Então, cara, até hoje, pô, a filha do meu irmão, a filha do Dé, pô, nasceu em 2015, mas, pô, ou seja, 10 anos depois do álbum, mas foi criada com ele. O Dé botava, porque ela, caramba, gostava, criancinha gostava.
Depois conheceu a Adriana pessoalmente, né? Ficou, caramba, tô conhecendo aquela cantora. Foi um projeto muito legal, cara. Você se recorda quando o Dé foi gravar Preciso Dizer Que Te Amo? Você, tipo, ele falou Não, alguma coisa pra você, que ia não, gravar uma música com o Cazu? não, ele. Eu acho que ele já me mostrou, porque nessa época ele morava com a Bebel. Então a gente É, se tava via namorando ela, né? ou aqui em casa. Não, eles casaram, eles moraram juntos, né? E aí, Mas já, nossa. eles moraram juntos, acho que de 84, 87, alguma coisa assim. E aí ele vinha aqui em casa, não sei o que, aí mostrava pra mim, ó, fiz uma música aqui, ó, aí mostrou o violão. E depois que ele fez a música com o Cazuza, me mostrou também. E depois me chamou para gravar o disco da Bebel, né? Aí no dia dessa música, eu acho que eu tava, mas o que eu fiz na música não agradou lá o pessoal da produção, então eu acabei não tocando nela. Mas o que eu fiz nas outras músicas, na Mais Feliz, por exemplo, eles gostaram, então acabou ficando. Mas eu convivi bastante com a Preciso Dizer Que Te Amo. Aí depois, quando o Cazuza morreu, teve um show chamado Viva Cazuza, né? Que foi na Praça da Apoteose, você já deve conhecer isso, né? Esse projeto. É, Aí eu cheguei a já ouvi tocar com a falar. Bebel ao vivo ali, né? A gente fez um arranjo que era do Cazuza e foi feito no tom dela, né? Foi adaptado para ela. Depois eu gravei com o Léo Jaime em 95, uma versão, né, que a gente criou lá, né? O Liminha fez um arranjo inicial, aí todo mundo, cada um foi botando uma coisa. E Sim. depois, agora, há pouco tempo, né? Acho que ano passado, ou esse ano, não me lembro aí, rapaz, acho que foi esse ano mesmo. Foi lançado a nova versão mais completa do disco ao vivo, do LP, do álbum ao vivo, do Tempo Não Para, que tem a versão do Cazuza de Preciso Dizer Que Te Amo. Aí Hum. realmente ficou bem legal, assim, pô, a remixagem ficou ótima. É pena que eu achei que devia ter sido lançada essa música, mas eles lançaram a como é que é? Blues da Piedade, mas eu achava que a Sim. Precisa Dizer Que Te Amo era uma música mais viável, assim, para hoje em dia, né? Para tipo de rádio que toca essa música mais da época, né? Mas tudo bem, tá lá, tá lá. Qualquer hora alguém vai se lembrar e vai tocar. Eles ganharam o prêmio Sharp, né? Junto com a Sim, Marina sim. Lima, né? O Prêmio Sharp era uma coisa grande, cara. Era um prêmio muito importante. Saía em todos os jornais, a imprensa cobria, né? Saía na televisão. Hoje em dia eu acho que é tipo o prêmio da música brasileira, né? Que se tornou. Mas naquela época o prêmio Sharp era uma coisa absurda, muito legal. Eu lembro quando o Cazuza recebeu também, tava de cadeira de roda já também, com um negócio na Sim, cabeça, né? não me lembro se foi 89 ou 90. Acho que foi 89, 90, ele não apareceu, acho que mais. As fotos, Pode né? crer. É verdade. Foi sim. Você chegou a conhecer o Ezequiel também? Muito, pô, esse aqui é muito engraçado, cara, muito inteligente, né? Teve um Igual. dia. Ah. Pode falar. Não, é porque eu lembrei agora de uma história que a gente foi num show de um professor de guitarra, que era professor de guitarra meu, do Frejá, de outros caras, entendeu? E a gente foi fazer um show em homenagem a ele numa feira de livro. Ele foi lançar um livro de música e aí juntou o Guto Goff, eu não me lembro se o Maurício, e o Frejá foi, aí o Zeca ainda estava vivo, nem me lembro o ano que foi. E a gente foi lá. Só que aí eu toquei a abertura e a gente ia tocar o final do show. Só que entre a abertura e o final do show, eu fiquei com o Zeca lá no camarim conversando. Os dois se esqueceram do final do show. Quando a gente viu, o show já tinha acabado. Ficou batendo um papo um tempão lá no camarim, né? De coisa de música, da vida, etc e tal. Foi muito engraçado. Ele acompanhou o Barão e o Cazuza até o fim, né? Ele morreu em Pô, o 2010, Zeca né? foi guerreiro, foi guerreiro.
Ele era da revista Rolling Stones, né, do Brasil aqui, né? Acho que o E, Guto, o cara, Frejá e o Maurício liam as colunas que ele escrevia. sim, eu tenho pô, um grande amigo, cara, que também é músico dessa época aí, o Nani Dias, né? Que é um pouco mais velho que eu, da idade do Frejá e do Guto, que ele, pô, era dessa geração que era mais aqui da Zona Sul, do Rio de Janeiro, então ele lia essas revistas. Cara, realmente eu não conhecia essa revista Rolling Stone na época. E não acompanhava, assim, a imprensa de rock, né? Esse meu amigo Nani, cara, pô, ele lia isso aí, pra ele conhecer o Ezequiel e também pro Frejá e pro Guto, né? Conhecer o Ezequiel Neves foi uma coisa absurda, muito, muito grande. Então, eu realmente, eu nunca tinha ouvido falar aliás, ninguém tinha ouvido falar do pai do Cazuza, né? Ninguém sabia que o presidente da gravadora tal era tal, não sei o quê. Ninguém fazia a menor João ideia. Araújo, né? Ninguém tinha, sabe? Não era aquele bando de garotos que fala, caramba, o Cazuza é filho do presidente da Som Livre, vamos fazer uma banda com ele. Cara, eles não faziam a menor ideia de quem era o cara. Sabia que a Som Livre era gravadora das músicas de novela da época, que era uma coisa muito importante aqui no Brasil na época, mas a gente nunca pensava quem era o presidente, quem era o diretor, quem era não sei o que. A gente gostava das músicas. Quando eu falo, o Cazuza é filho do João Araújo, a gente, quem? De quem? Pô, a gente tinha 15 anos, sabe? Não ficava pensando em ter isso como uma vantagem profissional, né? A gente não queria nem pensar em ser profissional, a gente só queria tocar. Então acho que foi uma coisa bem. Acho que eles gostaram mais de conhecer o Zeca do que o próprio Cazuza ou o pai dele, entendeu? Porque o Zeca já escrevia na imprensa especializada de música e eles conheciam. O Cazuza ninguém sabia quem era, muito menos o pai dele. Então a galera fez uma coisa muito sincera, assim, de tentar fazer uma banda de rock, nem tinha o movimento ainda do Rock Brasil, né? Foi em 81. Então tava É. ainda ensaiando, assim, tinha pouca coisa sabe, acho que o Lulu já tinha tido a banda dele e isso aqui tava, A acho que o Blitz Lulu, estava começando. hã? A Blitz estava começando também ali, né? Na Mas RJ. acho que foi até um pouquinho depois, porque, por exemplo, o Barão começou em 81. Já de 81 para Sim, 82, teve aquele negócio do Circo Voador, sim. do Lançou, né? Arpoador. Então aí a Blitz fez parte, ou seja, a Blitz já estava paralelamente ao Barão tentando fazer uma coisa musical, só que o lance deles era misturando com teatro, né? E o Cazuza fazia parte dessa galera da Blitz, do Circo Voador, né? Do pessoal do Circo Voador, né? Que acabou desembocando na Blitz. E o Cazuza fez parte disso, ou seja, foi meio paralelo. Só que a Blitz fez muito mais sucesso ali no começo de 82, o Barão ainda ia demorar. O Barão começou a fazer sucesso em 83 com Pro Dia Ser Feliz. E também o Lulu Santos, que já era dos anos 70, né? Já era um cara mais velho que a galera. E ele estava começando também a fazer junto com aquela banda Gangue 90. Sim, da Eles Absurdettes, né? eles fizeram parte do Lulu e a Gangue 90 fizeram parte do Festival da Globo, que foi em 81, que foi a Perdidos na Selva, que era uma música do Guilherme Arantes e do Júlio Barroso, da Gangue 90, e o Lulu acho que foi Tesouros da Juventude, se eu não me engano. Eu já pesquisei isso, mas já esqueci. Que foi em 81, ou seja, esses foram realmente os pioneiros do rock, né? Mas acho que em 82 teve o estouro da Blitz, não sei o quê, em 83, final de 82, 83, acho que Kid Abelha e Paralamas, né? Aí já criou um movimento, mas o É. Barão fazia a música porque gostava, como você falou, por causa do Queen, né? Por causa do show do Queen. Então ninguém pensava, vamos fazer um movimento do rock and roll né? Ninguém planejou nada, né? Só planejou tocar a música que gostava. Você chegou a conhecer o Renato também? Porque é do Rio de Janeiro aí, né? Aí talvez, né? Então, eu toquei com o Renato no disco italiano. Eu O toquei solo dele, como duas que é? faixas no disco italiano. Eu gravei, né, La músicas. Solitude. Não, pô, quem me Algum- dera, hein? Quem me dera. Se eu gravasse Deixa eu La ver aqui. Solitude no Estranho Amore, seria.
sensacional na minha vida, mas tudo bem. Eu gravei Dulcíssima Maria, que é de um grupo de rock progressivo chamado Premiata Forneria Ah, Equilíbrio Maconha. Distante. Equilíbrio Lembrei. Distante é o disco. E eu gravei uma música chamada La Vita é Adesso, que eu não me lembro o autor, mas eu já tinha, eu sou, né, de descendência italiana, assim, gostei de, eu falei para ele, não, eu sou também bisneto, né, de italiano, não sei o quê, e aí acho que ele gostou disso também, acabei gravando duas faixas mas eu não gostava, não conhecia, né, a Laura Pausini, que tinha estourado um ano antes, em 93 lá na Itália. A gente não tinha muito, não tinha internet, né, não tinha contato muito com essas coisas. O Renato devia pesquisar, devia ir lá na Itália, né, comprar discos. Né? Deve ter, depois, pô, o Legião Sim. estourou muito antes, né, em 84. Muito cedo ele deve ter tido grana para ir na Itália e visitar a terra dos antepassados dele e conhecer a música de lá, né? Então ele já veio preparado para gravar esse disco e só gravou em 94, né? Ele podia ter gravado esse disco italiano muito antes, mas felizmente ele gravou na mesma época que a Laura Pausini começou a fazer sucesso lá, que foi em 93. Ele gravou o disco, lançou em 94 e, pô, La Solitudine fez o maior sucesso de 94 para 95 no verão. Eu me lembro de escutar. Eu falei, cara, que música sensacional. Depois fui descobrir que era da Laura Pausini, que eu sou grande fã hoje em dia. Já vi vários shows dela. Não sei se para você é algo estranho, mas eu amo a música italiana também, cara. Pô, a Laura Pausini é uma das minhas grandes ídolos. É, o Renato, acho que ele foi pra Itália mesmo, atrás dos Manfredini mesmo, se eu não me engano. Tem alguma coisa desse tipo no livro da Legião Urbana que eu li. Não Deve tenho ter, porque, certeza. cara, em 94 já faziam 10 anos que a Legião tinha estourado. Ou seja, já estava ziliardário. Podia ter ido para Itália, devia ir para Itália todo ano. Isso é um passatempo Sim. para ele, não. Podia até ter comprado casa lá. É, o Rio de Janeiro foi importante. Eu acho que São Paulo e o Rio, né? Porque muito pessoal disso aí que foi pra São Paulo e pro Rio de Janeiro gravar disco, né? O Capital foi pra São Paulo, a Legião veio pro Rio, né? Mas na verdade as gravadoras eram todas, o centro delas era tudo aqui no Rio, cara. As Sim. gravadoras que. Aí depois que a gente ficou um pouco mais velho, a gente passou a conhecer o pessoal das gravadoras e ter algum contato, né? Então foi muito importante isso. Aí já não era assim, aquele, né, de ser interesseiro, mas era um objetivo profissional. Você, pô, todo mundo sonhava em gravar um disco, em ser um artista conhecido. Né? Eu, apesar de ficar mais dedicado a ser um músico acompanhante, mas eu tinha uma banda, eu queria ser né, um Kid de Abelha, um Paralamas, um Titãs da vida, né? A gente acabou sendo músicos Eu tinha uma banda com o Rodrigo Santos, que acabou sendo o Barão, baixista do né? Barão Vermelho, né? Depois que o Dé saiu, mas a gente tinha uma banda juntos. O Cadu Menezes, que tocou anos com o Lobão e com o Kid de Abelha. A gente tinha uma banda juntos. Esse Nani Dias também, que tocava na banda do Lobão, daquela Sob Sol Disparador, dos discos do Lobão mais pro final da década, assim. E eles acabaram de tocar com o Lobão e eu com o Cazuza. Foi engraçado. Na mesma época que eu tocava com o Cazuza, eles tocavam com o Lobão. Assim, já em 88, né? Então a galera virou músico acompanhante, mas a gente queria ter uma banda de sucesso também. E todas as Mas o bandas. apoio é bem, Ah, o apoio é bem importante, né? Uma banda, eu penso assim, pelo menos. Tem um baixista de apoio, um tecladista, sim, sim, os artistas que viraram solo, né? Porque o Lobão tinha a banda dele nos anos 70 com o os Lulu. Ronaldos, né? Não, não, antes, nos anos 70 ele tinha uma banda com o Lulu Santos, que era ele, Hit e Lulu Santos, mais dois caras, chamada Ah, Vimanas. eu lembro, né? Então, então Acho que eu lembro disso aí já. eles já tiveram esse sonho de ter banda nos anos 70, quando nem tinha esse movimento do rock Brasil. Era um troço muito difícil ter uma banda de rock, tanto que poucos artistas de rock conseguiram fazer naquela época, que foi Rita Lee e Raul Seixas, né? O resto tudo foi banda de É, ó, acompanhamento, que foi a Tutti Frutti, né? Casa das virou a Rádio Máquinas, Tático depois. exatamente. Era uma época mais dura ainda, a bolha, né? Então
uma vida mais dura para as bandas de rock. A gente ainda conseguiu um espaço ali e a gente, da minha banda, não conseguiu. A gente teve até compacto lançado pela CBS, né, com produção do Léo Jaime, foi uma coisa legal, mas já acabou não vingando no meio artístico, assim, né, não fez sucesso suficiente para virar um artista fixo. Mas a gente conhece até hoje o pessoal dos anos 80, a gente conhece todo mundo e já tocou com todo mundo em algumas ocasiões, assim, e já tocamos com vários artistas, então fizemos parte daquela geração também, né, num patamar inferior ao estrelato, mas estávamos ali junto da galera, éramos os Sidemen. Dá para fazer um documentário com isso, Sidemen. E você trabalha com a Paula Toller também, né? Também, pô. Por isso que eu falo, cara, Só que hã? ela tava fora do Kid Abelha já ou tava Não, tocando ali? ainda tinha. Foi um lançamento de disco solo bem diferente do Kid de Abelha, bem alternativo ao trabalho do Kid de Abelha. Também foi um orgulho trabalhar ali, cara. Tem uma música que tocou bastante na rádio, que é Derretendo Satélite, que é dela e do Herbert Viana. Eu pude tocar na música, pô, teve boa Esse execução da casal aí jazz. também. Então, aí, pô, uma coisa que eu falo, você ainda é muito novo, assim, mas uma das coisas que eu me orgulho, assim, na minha vida foi de ter tido uma variedade muito grande de trabalhos, naturalmente, assim, sabe? Eu não fazia e de repente falava, vou sair. Realmente me dava um treco, assim, eu falei, ih, cara, já fiquei aqui há uns 2, 3 anos, não sei o quê, no máximo 4, vou fazer outra parada, não quero ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. E aí, olhando para trás, eu vi quantas coisas diferentes eu já fiz, né? Com quantos artistas diferentes, Sim. quantos projetos diferentes eu já fiz. A gente está falando aqui há 1 hora e meia aqui, eu já falei de, né? Sei lá, não sei quantos artistas. Ainda tem outros que eu não falei, mas sacou? Então, eu acho Sim. legal assim essa variedade de. Porque você aprende mais coisas, né? Você vai aprender. Ah, tudo bem, você tem uma banda como os Rolling Stones, que atravessou 50 anos, né? É interessante também. Mas eu, como sideman, assim, eu não tinha nada que me prender, a não ser a minha carreira. Então, até há pouco tempo, assim, Sim. eu estava com o Léo Jaime já há uns 5 anos, porque. Ou 10, né? Porque ele me chamou para fazer aquele Amor e Sexo, aquele programa da Fernanda Lima, né? Na Rede Globo. Eu era o produtor musical de 2011 até 2015. Aí em 2016 eu voltei a tocar com o Léo ao vivo, a gente ficou até. Né, teve a pandemia que interrompeu em 2020, mas eu fiquei agora até começo de 2022. Mas eu cheguei e falei, meu cara, eu vou sair porque, pô, aí eu já fiquei muito tempo, 10 anos seguidos tocando com o Léo Jaime, sendo 5 num programa de televisão e 5 fazendo shows, né? Também chega uma certa idade, não tem tantos projetos diferentes para se fazer, mas mesmo assim, paralelamente a tocar com ele, eu fazia mil coisas também. Fazia minhas bandas, tocava com outros artistas, gravações, entendeu? Então, também a variedade continuou. Então, eu acho interessante esse ponto de vista para quem realmente sente a mesma coisa que eu. Sim. Nossa, só tenho a agradecer você pela Pô, oportunidade, Ricardo. Tem maravilha, ideia. cara. Pô, vamos fazer uma outra aí, pô, visual. Pô, eu vou fazer Esse- essa junção aqui das memorabilhas. Tem as guitarras que eu toquei com Cazuza, tem alguns posters autografados por ele, tem disco autografado por Cê- ele, né? Tem algumas coisas assim que são interessantes de mostrar. E, sei lá, de repente eu faço um videozinho para você mesmo, assim, especial pro Dia a Dia Cast. E aí você mostra como divulgação, né, no YouTube, né, para Sim, promoção. Tem que me lembrar, senão, bicho, eu começo a fazer outras coisas aqui, já esqueço. Tô aqui lutando para voltar aos projetos ano que vem, assim, né? Tentando certo. levantar alguns shows aqui para ver se volta a fazer shows ano que vem. Sim. Mas me dá uma lembradinha. Hã?
sai segunda que vem essa entrevista já. Ah, é? Tá. Porque eu já tinha feito outra entrevista, só que aí, já que foi antes, eu já coloco pra hoje. Aí só já é a próxima já. E você começa a divulgar quando, assim? Ah, uns que sábado, domingo já estamos Ah, divulgando já. então. Então, beleza. Até, tipo, Aí você quinta, manda o sexta, vídeo, eu coloco, um videozinho certo? rápido, assim. Eu vou levar tudo lá para casa da minha namorada, que eu já tenho um pôster lá, isso aqui, eu levo lá, a gente faz um videozinho ali, só mostrando as coisas rapidinho para promover a entrevista. Certo. Legal? Obrigado pela oportunidade. E quando eu Pô, for pro Rio aí, nós dá um encontro aí. pô, pode crer. Cara, há pouco tempo eu gravei com o pessoal assim, uma coisa parecida, mas é com um cara um pouco mais velho, né? Um amigo meu, guitarrista, que tem uma banda lá em Juiz de Fora, o Henrique Filho, cara. Procura ele aí, a banda é excêntrica, porra, banda excelente de rock. E ele falou pra mim, cara, eu cresci, ele me entrevistou também, que nem você. Ele falou, pô, cara, eu cresci ouvindo o LP O Tempo Não Para, cara. Pô, aquele LP mudou minha vida, me fez gostar, querer ser músico. Pô, sou teu fãzaço. Eu falei, pô, que legal, vamos gravar uma coisa juntos. Aí a gente gravou uma música do Cazuza, A Orelha de Eurídice, numa pegada assim Sim, mais Led Zeppelin. Procura aí no YouTube ou nas redes sociais dessa banda excêntrica. Muito legal a gravação que ficou, com esse cara cantando, né? A batera tocando lá. E foi um encontro muito legal. Então, de uma coisa do caso. A Lucinha Araújo adorou. Tanto que como é que é? A página do Instagram do Cazuza recomendou a gravação. Pô, foi um troço sensacional. Quer dizer, um cara assim que é de uma outra geração, não é tua, mas um pouquinho depois um pouquinho antes da tua, né? O cara com 20 e 20 e tantos anos, 30 e poucos anos, sei lá, não sei direito a idade dele, mas é 20 e alguma coisa. E, pô, pra ele tocou comigo lá, a gente gravou junto, e depois eles vieram aqui pro Rio de Janeiro. A gente foi lá no Baixo Leblon, tomamos chopp lá no Baixo Leblon, filmamos junto com a estátua do Cazuza, fomos no Canecão, sacou? Lembrando de como era o show. Foi bem legal. Procura essa banda aí que é um troço assim, inspirador pra galera que gosta do Cazuza. Um momento legal que eu vivi com uma geração posterior que a gente teve um encontro bem legal revivendo essas coisas. A Lucinha adorou, ela falou, cara, ótima ideia de gravar a Orelha de Eurídice, que ninguém grava, né? Ficou uma gravação diferente, sem querer ser hit, entendeu? Meio lado B, assim. A gente falou, cara, vamos fazer um troço sem menor objetivo de ser um hit, sacou? Vamos fazer um troço lado B mesmo, assim. Foi bem legal esse evento com eles. Dá uma procurada lá, Banda Excêntrica, ok? certo. Então ficamos por aqui. Foi um prazer te conhecer, Nicolas. Pô, já nos vemos em breve. E quem sabe a gente faz um showzinho por aí em breve também, com algumas músicas do Cazuza aí pra vocês curtirem. Certo. Valeu, Fique com man. Deus, Ricardo. Fica na boa aí, cara. Abração. Até já. Até já, galera. Até.